Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais este vídeo no nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Antes de refletirmos acerca do tema de hoje, vale lembrar que é sempre bom deixar uma água reservada em um recipiente, em um copo, pois ela será magnetizada no decorrer da nossa preleção de hoje. Então, convido a todos a realizarmos uma breve preparação, fechando os nossos olhos, acalmando o nosso corpo físico, mente e coração, para que juntos possamos entrar em sintonia fraterna com a espiritualidade que nos acompanha. Agradecemos ao nosso anjo de guarda por sempre estar conosco, e é com ele que nos ligamos aos demais benfeitores espirituais e à nossa mãezinha querida Maria de Nazaré, nossa meiga e nossa doce mãe. Amparados por Maria e sua luz, chegamos ao Mestre Jesus, onde agradecemos por todos os ensinamentos que nos deu através de seu Evangelho e por sempre nos abençoar enquanto caminhamos sobre a terra. É contigo, irmão, que chegamos até Deus nosso Pai, onde também agradecemos por mais esta oportunidade de reunião em seu nome e por sempre estar conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. No último dia 25, foi lançado oficialmente nos cinemas a sequência do filme espírita Nosso Lar, Os Mensageiros, que está atualmente em cartaz nos cinemas. Fica a dica. Pois bem, Nosso Lar, o filme, originalmente foi lançado em 2010. Lá se vão 14 anos. E eu aproveito a ocasião ainda do lançamento da sequência para lembrar de um item presente, obviamente, no livro base de Chico Xavier e do autor André Luiz, e também transposto no filme, que gerou muita repercussão. Na verdade, é sempre assim. A doutrina espírita já foi aí codificada e foi divulgada desde 1857. Mas é quando surge uma oportunidade, como a do cinema, por exemplo, de dar uma vitrine maior aos ensinamentos trazidos pelos espíritos, que gera um grande debate, que o espiritismo volta, de certa forma, aos holofotes, e que muitos que não estão acostumados ou tão pouco ainda tiveram a oportunidade de estudar, de ter noções básicas da doutrina, levantam questionamentos. Um desses questionamentos está presente no capítulo 21 e 22 da obra inicial da coletânea de André Luiz, e se chama Bônus Hora. Tem uma passagem ali relativamente curta pelo livro e tal, mas deixa, tal como todas as passagens trazidas por André, ensinamentos profundos para nós encarnados de como funciona uma colônia espiritual tal como a de Nosso Lar. E mais ainda, de como é o funcionamento geral da vida no plano espiritual. Em determinado momento do livro, como dito, ali pelo capítulo 19 e 20, André Luiz vai com os seus companheiros, mais notadamente o Lísias, que tem sido ali realmente um amigo, um instrutor para André Luiz, para a casa de Laura, mãe de Lísias. E é ali um típico encontro de tarde, um cafezinho da tarde, que Lísias conta a André Luiz e esclarece alguns pontos que ele havia levantado. Poxa, mas aqui já começa a primeira dúvida, justamente para aqueles que não se recordam, para aqueles que nunca leram, e principalmente aqueles que não têm o hábito da doutrina espírita. Eu falei de casa, cafezinho, encontro da tarde, mas afinal de contas, essa passagem se dá quando André Luiz está encarnado ou não? Está vivo pelo corpo ou não? Não nos enganamos. Ele está sim desencarnado. Ele já morreu para o plano físico da Terra.
Mas como assim, então, existem casas no plano espiritual? Pois é, existem. A colônia Nosso Lar, ela está muito próxima do plano físico. Como dito há pouco, ela está situada ali na cidade do Rio de Janeiro. E quanto mais próxima de uma vibração física, mais no plano físico a colônia vai se assemelhar, justamente para não causar demasiado estranhamento entre aqueles que desencarnaram frente aos outros. Nosso Lar, como nós aprendemos por meio de André Luiz, é uma cidade itinerante, ou seja, ela é transitória, é um território de passagem. E ali são justamente abrigados, acolhidos, espíritos que recém desencarnaram na Terra. Então, como dito, por atender espíritos recém-desencarnados e por estar próximo do plano físico, ela também conta com estruturas e hábitos físicos. A colônia espiritual conta com um plano, ou seja, ela tem todo um planejamento para acolher as pessoas. Ela é ministrada por um governador central chamado Clarencio e é também distribuído em ministérios que organizam e gerenciam, governam a cidade, claro, sendo ali, tendo os cargos mais altos ocupados por espíritos já com esclarecimento, ou seja, espíritos um tanto quanto já mais elevados, que não simplesmente desencarnaram e ali caíram por acaso, né? Então, existem diversos lares em Nosso Lar, que vão desde abrigos coletivos até lares que abrigam ali famílias espirituais. Essa é a distribuição de Nosso Lar, este é o contexto. Então, nesses capítulos especificadamente, André Luiz está ali conversando com Laura. E Laura tem uma casa. Laura explica no decorrer do capítulo 20, inclusive, e 21, de que aquela casa havia sido adquirida pelo seu parceiro de longa data chamado Ricardo, que trabalhou na colônia e trabalhou em outros afazeres arduamente para adquirir aquela casa e assim poder abrigar os familiares espirituais que ali chegariam. Ricardo não está presente no momento do capítulo porque ele havia reencarnado 3 anos antes para dar seguimento à sua evolução. Mas como Ricardo então adquiriu aquela casa? Acumulando cerca de 30 mil bônus hora. E é aí que André representa-nos perfeitamente, pois ele pergunta a Laura se o bônus hora é um dinheiro. Laura responde que não é um dinheiro. O bônus hora, na verdade, é uma anotação no nosso diário, na nossa confidência em Nosso Lar. Ou seja, é como se tivéssemos um caderninho e ali fossem anotadas as nossas atividades, os nossos afazeres. Então, quando na colônia espiritual nós ingressamos em um trabalho que, como até uma parte bem interessante do livro, do filme, né? Quando o André começa a trabalhar, ele começa a varrer ali as dependências do ministério. Ali nessa caderneta, nesse caderninho nosso, nesse prontuário, se assim podemos dizer, é anotado de que André trabalhou tanto tempo naquele lugar e naquela função. Os espíritos ali podem trabalhar até 8 horas diárias, de segunda a sábado, tendo como hora extra, para acumular obviamente mais bônus horas, um limite de 4 diárias. Ou seja, os espíritos podem trabalhar o mais básico durante 8 horas diárias, acumulando aí 48 horas semanais, ou cumprindo aí integralmente toda essa carga de hora extra, tendo até 72 horas de bônus horas semanais. Percebam que eu estou falando aqui uma linguagem que nos é muito familiar. É como se estivesse falando de uma rotina de trabalho enquanto estamos na Terra, encarnados. E é como dissemos, Nosso Lar, por ser uma colônia próxima ao aspecto físico, conta com todos esses aspectos que nos são familiares. Mas algo que nós
possamos nos enganar, mas não devemos. Não é nosso lar e sua estrutura mostrada no livro e no filme que copia a vida física, mas sim o contrário. É a vida física que copia a espiritual. Tudo o que nós conhecemos aqui na Terra, como o próprio dinheiro, como bens e etc., já existia antes no plano espiritual. Já existia antes em nosso lar e em outras colônias que estão próximas do aspecto físico. Interessante mencionar também a estrutura econômica de nosso lar. Como é ali o sistema econômico que dá subsistência a todos que ali estão. Isso é muito bem explicado pela própria Laura no decorrer do capítulo 21. Nosso lar conta com aspectos básicos que garantem a sustentabilidade da população que ali está. Ou seja, partindo de um pressuposto de alguém que não queira simplesmente trabalhar, ele não haverá de morrer de fome, por exemplo. Nosso lar conta com áreas comuns, áreas públicas, inclusive trabalhos coletivos que visam dar de graça a sustentabilidade por meio de comida, por meio de vestimenta e por meio de moradia. Ou seja, aqueles que não têm ainda um lar, uma casa própria, vamos dizer assim, podem perfeitamente ser alojados nas áreas coletivas. Podem visitar os ministérios garantindo ali o pão de cada dia, o fruto, a comida necessária. Logo, ninguém passa fome. Logo, ninguém fica desabrigado. Mas aí é que entra o bônus hora. Porque aqueles que querem acumular bônus hora, aqueles que querem trabalhar para ganhar cada vez mais, têm, através de sua meritocracia, o ganho, o mérito do bônus hora que recebem, do trabalho que realizam. Mas não vamos nos enganar, porque até a contabilidade do bônus hora é diferente em nosso lar. De novo, mostrando para nós que nós adotamos aqui um modelo atrasado dessas questões. Em nosso lar, o bônus hora, ele é contabilizado de acordo com a dedicação do mérito do serviço. Por exemplo, se uma pessoa trabalha na limpeza das áreas comuns em nosso lar, por exemplo, mas não por obrigação, não apenas tendo como objetivo o recebimento de bônus horas, mas sim se dedicando, estando ali realmente com toda a atenção, pensando no fruto, no objetivo que seu trabalho dará, pois se alguma área comum estiver suja, o bem-estar das pessoas que ali transitam vai estar prejudicado. Então a limpeza é um trabalho mais do que louvável, é primário, fundamental para qualquer sociedade, seja física ou não. Logo, se o trabalhador que atua ali na limpeza estiver realmente ali dedicado no bem-estar de todos através do seu trabalho, ele pode ter, por meio do seu sacrifício, por meio de sua dedicação, até o bônus hora triplicado, duplicado, enfim, ganhar 2 bônus hora por hora ao invés de 1. Da mesma forma, aqueles que se doam nas câmaras de recuperação, do Ministério do Auxílio, do Ministério da Regeneração, aqueles que estão ali lidando com vibrações umbralinas, daqueles que estão no umbral, vibrações pesadas, conflituosas, que trazem ali realmente a exigência de haver um equilíbrio emocional para lidar com aquilo, ou seja, pessoas que estão de corpo e alma, de coração, querendo ajudar o próximo, também podem duplicar ou triplicar seu bônus hora. E aqueles também que estão ali apenas trabalhando para passar o tempo, trabalhando por trabalhar e tal, receberão o seu bônus hora. Logo, cada um recebe de acordo com o mérito do seu serviço, de acordo com o que ele se dedica. Laura faz até um paralelo aqui na Terra, né? Que é muito legal, muito interessante refletir de quantos de nós, por exemplo, trabalhamos apenas pelo salário. Quanto de nós, muitas vezes, nos arrastamos até o trabalho, já pensando apenas no final de semana, pensando na hora de sair. Muitos de nós não pensamos no mérito do nosso serviço.
Afinal, qual é o objetivo do nosso trabalho? Em quem que ele impacta? Qual é o bem que ele faz? O quanto nós podemos crescer e aprender dentro daquilo que estamos fazendo no dia a dia? São coisas que passam desapercebidas por muitos de nós. Mas aqui a Dona Laura enfatiza para o André Luiz que este é o fruto do salário por meio do bônus hora. Afinal, no plano espiritual, nada se esconde em matéria de sentimentos e de pensamentos. Tudo fica transparente, principalmente para os espíritos mais elevados. Por fim, vale relembrar aquela passagem icônica do filme que ilustra muito bem isso, da mulher que queria, por exemplo, visitar os seus entes queridos que estavam na Terra. Estava ali em nosso lar já há 6 anos e nunca havia trabalhado por preguiça, por má vontade, por achar que não era necessário, já que ela tinha ali a acomodação, o alimento e a vestimenta, por que trabalhar? Logo, o ministro Clarencio aproveita, inclusive, para mostrar a André Luiz que ela não terá, infelizmente, o seu desejo atendido. Por quê? Porque há de se trabalhar, há de se contribuir ao local e à sociedade para que nós possamos ter os nossos desejos atendidos. E o bônus hora justamente tem essa utilidade. Pode-se tanto adquirir uma casa para a família, pode-se, inclusive, pagar pelos cursos mais avançados na própria colônia, pode-se utilizar, inclusive, para atender os amigos que estão ou na própria colônia ou na esfera espiritual, ou ainda aqueles deixados na Terra. A função do bônus hora é diversa, e o modo como o adquirimos não tem segredo, é através do trabalho. Como o próprio ministro Clarencio veio a dizer para aquela moça e para André Luiz, nós devemos sempre contribuir, devolver aquilo que nós recebemos. E como nós dissemos antes, nosso lar pode ser uma parada temporária, ou seja, os espíritos que estão ali não irão morar ali, não irão permanecer ali por toda a eternidade, estão apenas de passagem. Mas esse sistema econômico, esse método de trabalho, o próprio bônus hora, ele também existe em outras colônias, em muitos lugares. Afinal, a lei do trabalho é uma lei divina, assim como a lei do descanso. Então, através de André Luiz, nós temos aí uma pequena demonstração de como funciona o trabalho, de como funciona o salário e os benefícios por meio justamente da nossa dedicação. Vale lembrar que a aposentadoria eterna, o famoso descanso em paz depois que morremos, não existe. É pura fantasia ainda da nossa parte. Por mais que nós possamos, ao desencarnar, ir para um umbral e por ali permanecer um certo período, todos nós iremos evoluir, nós iremos despertar e estaremos aptos a trabalhar, seja em nosso lar ou em outras colônias. E assim, por meio do nosso mérito, poderemos acumular o bônus hora para justamente utilizar no nosso bem-estar espiritual ou no bem-estar dos outros. Conforme nós trabalhamos, conforme nós crescemos, inclusive, menos nós pensamos no nosso bem-estar e mais coletivamente nós aplicamos aquilo que ganhamos. E nosso lar, depois de todo esse tempo, depois do filme e agora reforçando com o lançamento da sequência, continua sendo uma obra obrigatória. Diria até que todos os livros da coletânea de André Luiz são obrigatórios. Nosso lar é apenas a porta de entrada para compreendermos mais como funciona a rotina, a vida no pós-morte do corpo. Aqueles que porventura ainda não leram, aproveitem a oportunidade. E aqueles que porventura não se recordavam dessas passagens, desses detalhes, ou seja, leram já há algum tempo, vale muito revisitar essa obra fundamental do espiritismo brasileiro
e do Espiritismo Universal. Mais uma vez, o nosso muito obrigado a André Luiz, a Chico Xavier e a toda a espiritualidade amiga que nos trouxe esses ensinamentos tão valiosos. Quer saber mais? Quer ouvir mais? Quer que a gente traga aqui conteúdos relativos a nosso lar e a outras obras espíritas? Escreve aqui no comentário. Escreve também quando que você vai assistir Os Mensageiros no cinema, o que achou do filme, o que achou em relação ao livro. Abasteça aqui o conteúdo desse vídeo. E vamos assim, aproveitando esta deixa, para que possamos mais uma vez nos unir em vibrações. Convido a todos a fecharmos os olhos e a juntos mentalizarmos um planeta Terra feliz e radioso. Um planeta em que a luz de Jesus chega aos corações de todos aqueles que hoje se afligem, sofrem, choram, sejam por catástrofes naturais ou conflitos em geral. Vibramos pelo nosso país, o Brasil, para que se transforme na pátria do Evangelho, o coração do mundo. Vibramos pelos nossos irmãos que estão nas ruas, entregues à solidão, à fome. Vibramos pelos doentes, sejam do corpo ou da alma. Vibramos por aqueles que, por qualquer desavença, conflito, estão afastados de seus familiares. Vibramos pelos encarcerados para que possam sair melhores do que quando entraram. Vibramos por todos os lares da terra, em especial a nossa casa. Que a luz do Mestre Jesus reine em nosso lar, iluminando cada cantinho da nossa casa e os corações das pessoas que juntos moram conosco. Vibramos pelo CEF, por todas as casas espíritas e por todas as religiões. Vibramos por aquela pessoa que sabemos que mais necessita dessas vibrações nesse instante. E vibramos por nós mesmos, abrindo espaço aqui para o passe da semana. Rogamos que Jesus deposite sobre nós nesse instante todas as suas bênçãos de luz, para que nos toquem em todo o nosso corpo físico e para que penetre em nosso coração neste momento, iluminando, tocando, revigorando todos os nossos sentimentos, pensamentos e a nossa consciência. Rogamos também a Jesus e aos benfeitores que possam derramar sobre esse recipiente com água, sobre esse copo, todas as substâncias espirituais capazes de fluidificar, de magnetizar esse líquido, para que ao ingerir possamos contar com esse apoio a mais vindo dos nossos amigos do plano. E desta forma, nós vamos agradecendo intensamente a Jesus, aos espíritos amigos, por estar conosco nesse instante, elevando o nosso pensamento ao Pai Maior e rogando graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, sua audiência. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de fortalecer esse trabalho e de curtir esse vídeo. Muitas pessoas assistem, mas esquecem de dar um joinha nesse vídeo para fortalecer esse conteúdo nesta plataforma digital. Me despeço por aqui, agradecendo sempre a Jesus e rogando que Ele esteja em nossos corações, hoje e sempre. Um grande abraço. Tchau!